Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive. Hoje, nessa sexta-feira, 19 de março, estamos aqui na bancada do site em nossos estúdios na cidade de Campinas para falar de conectividade no campo. E do outro lado da linha, eu tenho o privilégio de ter a presença de Rodrigo Bonato, que é diretor de tecnologia e soluções inteligentes da John Deere, para falar sobre esse assunto que hoje tem grande relevância na produção agrícola, que é a conexão, né, no campo, o agricultor conectado às máquinas, conectado a todas as soluções que podem levar para ele importantes condições de manejo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fred, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. E vocês aí? Tudo bem, apesar da tristeza com a pandemia, tudo que vem acontecendo, o agro tem nos dado as alegrias, né? E que bom que estamos nesse segmento, onde a gente pode contribuir para alimentar as pessoas e trazer o alento necessário para elas nesse momento difícil que o mundo todo passa, né, Fred? Pois é, nós temos números importantes, né, sempre muito positivos da produção agrícola, e nós entendemos também que o agricultor está cada vez mais buscando soluções para que ele seja realmente mais produtivo, e a conexão no campo tem essa ferramenta importante. Como é que vocês da John Deere estão trabalhando nesse sentido, Rodrigo? Ô, Fred, gostaria de começar falando da importância do Brasil nesse cenário de alimentar o mundo, né? O Brasil vem cada vez mais adquirindo ou conquistando esse espaço no mercado global de alimentos e alimentos de qualidade, né? Alimentos, combustíveis, o algodão que a gente faz nas nossas roupas. O Brasil sempre está entre primeiro, segundo ou terceiro maior exportador dos principais commodities agrícolas brasileiras. Isso tem uma razão, Fred, né, para que isso a gente tenha chegado aonde nós chegamos. E a primeira delas é a agricultura tropical, né? Nós temos aqui a felicidade de estar num país tropical como o Brasil e dominando as técnicas de cultivo para a agricultura tropical. E isso traz, então, a agricultura contínua para o nosso país. O segundo ponto importante é que o produtor brasileiro sempre foi muito aberto à adoção da tecnologia, Fred. E tem um estudo interessante, até me permitam pegar na minha colinha aqui, mas a McKinsey fez um estudo com os produtores brasileiros e globais, e ela identificou alguns números muito interessantes aqui. O primeiro deles é a média do produtor brasileiro, Fred. A média do produtor brasileiro é de 45 anos. Enquanto um produtor americano, por exemplo, a média é de 58 anos. E quando nós vamos para a região dos Cerrados brasileiro, essa média ainda diminui, né? Ela vai para 36 anos. Isso significa, Fred, que os produtores brasileiros são pessoas jovens, na sua maioria, e quando não são jovens também são abertos à tecnologia, porque sabem que é através da tecnologia que eles se tornam competitivos de forma global, né? E eles têm que ser competitivos dentro da porteira. A logística do nosso país vem melhorando nos últimos tempos, a gente sabe disso, mas ainda estamos muito atrás nessa questão da logística para a chegada das nossas commodities nos portos, comparado com outros países, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Então, o produtor é muito consciente que, ao investir em tecnologia dentro da porteira, isso traz mais competitividade para ele. Interessante, Fred, que esse estudo traz também aqui, que 36% dos agricultores brasileiros fazem compras e são ativos digitalmente, são ativos na internet. E comparado com 24% dos americanos. Isso parece até um contrassenso, né? Porque quando a gente viaja aos Estados Unidos, a gente vê tudo digital, tudo disponível, e aqui nós estamos usando mais os benefícios desse mundo digital do que o próprio criador da internet, os Estados Unidos. Isso traz também um tema interessante, que a Embrapa, né, em parceria com o Sebrae e o INPE, também fez uma pesquisa que durante a pandemia, né, que a gente começou a nossa a conversa de hoje falando sobre os dados, né, tristes da pandemia, mas ela acelerou ainda mais a tecnologia. 37% dos agricultores aumentaram radicalmente o uso das tecnologias durante a pandemia. Por exemplo, os produtores não queriam, Fred, que receber pessoas na fazenda. Óbvio, eles tinham que fechar o máximo possível para não contaminarem a eles próprios e os funcionários deles dentro da fazenda. Então, grande parte dos serviços, por exemplo, que a nossa rede de concessionários executou no ano passado, na última safra e na safra corrente,
foram feitos também de forma digital. Olha só que dado interessante, 85%, Fred, dos atendimentos realizados de forma digital, seja por WhatsApp, por telefone ou através da nossa plataforma Operation Center, onde a gente consegue monitorar a frota do nosso cliente e agir em tempo real com ele, nós também conseguimos resolver de forma digital, de forma remota. Nós não precisamos enviar um técnico para o produtor, nós resolvemos ali por telefone, pelo próprio contato com a máquina de forma digital, 85%. E o que significa isso, Fred? Primeiro, a máquina volta a trabalhar mais cedo para o produtor. Então, a máquina fica com menos tempo ociosa e isso traz mais eficiência do uso do equipamento para o produtor. 2, fica mais barato. Fica mais barato para o cliente, porque ele evita a saída do técnico até o campo para fazer o diagnóstico do equipamento, saber por que o equipamento não estava andando, voltar muitas vezes para a concessionária, pegar as peças e voltar de volta para o nosso atendimento. Então, isso daí é muito moroso e caro, esses deslocamentos. De forma que 85% sendo resolvido também de forma digital, muitas vezes é um chicote, algum reparo que o cliente mesmo pode fazer, ou até mesmo alguma regulagem eletrônica que o equipamento desconfigurou. Muito bem. Né? Ou mesmo uma calibração que o cliente queria fazer, como plantar melhor, ou dados de melhoria de performance. E também ficou mais barato para o concessionário, né, Fred? Porque ele, com técnicos mais focados, ele consegue atender mais pessoas durante o dia, né? Durante as horas disponíveis de uso. E outra coisa importante é que no digital, o concessionário também hoje sabe qual é o problema que a máquina está enfrentando no campo. Sim. E quando tem que fazer um reparo, por exemplo, com uma peça que tem que ser trocada, o técnico já sai do concessionário com a peça certa para ir fazer o atendimento. Também é uma redução de economia e mais efetividade. Então, a pandemia, apesar de todo esse aspecto triste que ela trouxe para todos nós, esse desalento, muitas vezes, pro agro, ela acabou trazendo essa curva de adoção, ela acelerou essa adoção da tecnologia. Muito bem. Aí tem um ponto importantíssimo, Fred, que não é só esse monitoramento remoto que é importante, e o produtor descobriu isso. Essa é a primeira etapa. O produtor também descobriu a automação do equipamento, ou seja, o equipamento começar a tomar as decisões por ele mesmo, analisando o microclima que ele está inserido. Isso também durante a pandemia. Né? Muito fala, Fred, não adianta nada sozinha se ela não tomar decisões sozinha. Né? Um plantio, uma máquina, um trator e uma plantadeira. Atividade menos nobre que o operador da máquina faz é dirigir o trator. Né? Agora ele tem que tomar muito cuidado. Qual é a população de sementes que ele está plantando? Se ele tem alguma linha que está, por exemplo, entupida, gerando falha de plantio, que velocidade ele tem que estar operando o equipamento. Quer dizer, é uma série de gerenciamentos que ele tem que tomar nesse período, né? Durante essa atividade. E aí entra o valor da automação e não da autonomia. A automação é o primeiro passo que tem que ser dado. Então, trazendo um exemplo aqui hoje da plantadeira. Hoje nós temos plantadeiras no nosso portfólio da John Deere que você consegue alterar a população de sementes da plantadeira também de forma remota. E você consegue interagir, né, fazendo essa regulagem do equipamento também de forma remota, porque o equipamento tem a conectividade e tem essa automação de variação de eletrohidráulica da população de semente na plantadeira. Isso é eficiência, isso gera economia e, melhor de tudo, Fred, você começa a ter o plantio nas janelas corretas, nesse caso da plantadeira. E isso traz um benefício enorme. A gente sabe agora, por exemplo, no Mato Grosso, né, nos cerrados ali, de forma geral, os excessos de chuva que nós vamos enfrentando, não adianta só você ter o maior equipamento, você tem que ter o equipamento mais eficiente. E a automação entra exatamente nesse quesito, que é a tomada de decisão mediante a análise do microclima que o equipamento está inserido.
Então, acho que esse é o grande contexto da tecnologia que a gente vive hoje no Brasil, Fred. Muito bem. Bom, você trouxe informações importantes dessa. Primeiro que o Brasil realmente tem produtores, essa segunda, terceira geração que está vindo muito forte aí com um aprendizado, né, muito específico em relação ao uso das tecnologias. Claro que toda essa situação da conexão trouxe muitas facilidades, inclusive essa de aquisição das tecnologias através da internet. A gente muitas vezes se pergunta, né, o tamanho desse volume, dessa importância que traz para a economia essa compra online, e você trouxe informações importantes de que isso tem para o agronegócio uma resposta muito importante. A outra, claro, sem dúvida nenhuma, é essa conexão da máquina com o revendedor ou com o fabricante, trazendo para o agricultor essa facilidade de operação, facilidade de manutenção preventiva, inclusive tirando obstáculos das distâncias, né? A gente conhece muito bem o Brasil, né, Rodrigo? Sabemos que muitas vezes a revenda está a 300, até 500 quilômetros de distância de uma propriedade rural, e isso às vezes traz problemas sérios aí em relação ao uso do equipamento, e a internet vem para facilitar isso. Mas claro que a gente está discutindo também, né, Rodrigo, e a John Deere está muito ligada nesse assunto, inclusive com parcerias, de como chegar a essa conexão ao produtor. Né? Se ele hoje está em busca dessa solução, como que ele tem essa tecnologia na mão, mas com funcionamento, né? Funcionando. A internet precisa chegar até a ponta. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, Rodrigo? Fred, vocês conhecem muito bem a forma da John Deere trabalhar, né? Nós sempre investimos na tecnologia e buscamos a democratização dessa tecnologia para os nossos clientes ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil não é diferente, Fred. A John Deere é uma empresa que globalmente a gente investe 4 milhões de dólares por dia, Fred, em pesquisa e desenvolvimento, é um grande valor. E posso dizer hoje, grande parte desse investimento está sendo feito nessa parte da agricultura digital, da digitalização dos nossos equipamentos, da nossa prestação de serviço. Então, trazendo alguns dados também, acho que é sempre importante a gente trazer dados verídicos, né, que possam embasar o que nós estamos falando, Fred. O Brasil hoje é o país no mundo que nós temos a maior rede de concessionários conectados. De que forma, Fred? Através dos nossos centros de soluções conectadas dos concessionários, que são tipo, posso chamar aqui de uma torre de controle dos concessionários para exatamente monitorar a frota dos nossos clientes naquela região. Agora, vai além disso, Fred. Não adianta só você monitorar frota, você também tem que trazer os dados agronômicos junto com isso. Por quê? Os equipamentos, Fred, seja ele uma plantadeira, um pulverizador, uma colheitadeira, é a única coisa que toca o solo do produtor em 100% da área plantada dele. Você pode até fazer um drone, alguma coisa, mas isso é uma atividade adicional. A máquina já passa, ela já cobre, ela já passa por cima de 100% da área plantada do produtor. E ela também gera dados agronômicos durante essa atividade. Então, sabendo disso, a John Deere tem investido muito nessa captação de informações agronômicas em conjunto com o gerenciamento de frota. E aí entra a importância, Fred, do que você trouxe na pergunta, que é a conectividade. Então, eu costumo dizer, o pessoal que tem me acompanhado aqui nas conversas ultimamente, nós temos o primeiro conceito, que é um conceito já antigo. Eu tenho 20 anos de formado e a tese de mestrado foi sobre isso, que é exatamente o uso da agricultura de precisão na melhoria da eficiência da agricultura brasileira. Então, o primeiro conceito que você tem, agricultura de precisão, que nada mais é do que o geoposicionamento do equipamento. Então, ao longo do tempo, ele vai marcando aonde o equipamento está e você consegue monitorar, rastrear o equipamento. Isso é a agricultura de precisão. Ela gera esse dado apenas. Aí você começa a conectar dados importantes. Ok, aquela máquina, naquele geoposicionamento, está colhendo X toneladas de soja ou X sacas de soja naquele momento. Quando ela percorre essa área, que nós falamos a área plantada, né, em 100%, a gente consegue vincular a área colhida, né, através do geoposicionamento, com a tonelada colhida, os sacos de soja colhido. Opa, aí eu gerei uma primeira informação.
Então, agricultura de precisão, quando você começa a colocar os dados que você tem, o empilhamento de dados, que você vai coletando junto com esse geoposicionamento, você começa a gerar informações também agronômicas. Agricultura de precisão, primeiro conceito. Segundo grande conceito, gerenciamento de frota. Então, por que é importante você gerenciar a frota? Você controlar o consumo de combustível. Controlando o consumo de combustível, você começa já a pensar em crédito de carbono, né, emissões, você controlar emissões, ser mais eficiente nesse balanço energético para produzir 1 tonelada de alimento, geração de carbono versus captação de carbono pelas plantações. Então, você gerencia a frota de uma forma aqui paralela à agricultura de precisão. Aí vem o grande segredo, Fred. Quando você tem esses dois dados ao mesmo tempo, mas você não tem a conectividade, você gerou uma informação, mas uma informação defasada. É que nem aquela história, fui mal na prova, tenho que melhorar na próxima, mas naquela prova eu não consigo melhorar minha nota mais. Isso, a Embrapa até lançou agora, no início desse ano, um novo trabalho categorizando o que seria a agricultura 4.0 e a 5.0, um novo conceito. 4.0, quando o produtor consegue gerar dados de agricultura de precisão, gerenciamento de frota, unindo esses dois, geração de dados e gerando informações sobre o que ele produziu naquele ano. Ponto, legal, agricultura 4.0, esses dados e informações vão ser suficientes para ele tomar decisões para a próxima safra. Mas naquela safra ele só tem a informação de como foi, ele não consegue mais agir e reagir naquela safra. Agricultura 5.0 é onde entra a conectividade, Fred, que você me perguntou. Quando você traz a conectividade rural, ou seja, ligar as fazendas, ligar os produtores na rede de internet, seja ela através de tecnologias Wi-Fi ou tecnologias de 3G, 4G e 5G, aí você passa a ter agricultura de precisão, com gerenciamento de frota, conectados ao mesmo tempo, você começa a ter uma agricultura de decisão, porque você passa a ter informação em tempo real e você pode voltar e reagir de volta no sistema em tempo real. Não é no sistema mecanizado apenas, é no sistema produtivo, que você está gerando informações agronômicas no mesmo período. Quando você tem essa conectividade sendo feita e sendo monitorada de volta daí pelos centros de soluções conectadas que os nossos concessionários oferecem como serviço hoje aos nossos clientes, não só da marca John Deere, mas de outras marcas que também são conectadas através do nosso centro de operações, o Operation Center, poxa, aí você consegue ter um controle do teu ecossistema. Dando um exemplo para vocês, pessoal. No exemplo do plantio, imagina que a plantadeira plantou e uma das linhas estava com algum problema e ela não plantou aquela linha naquele talhão. O que acontece? Na agricultura 4.0, você identifica a falha e gera para a safra seguinte alguma metodologia de verificação junto ao teu operador para evitar que tenha perder esse potencial produtivo. Mas você perdeu o plantio daquela linha. E ao perder o plantio daquela linha, você gera vários problemas. Primeiro, reduz a capacidade produtiva do talhão. 2, você abriu um espaço para o crescimento de planta daninha. 3, você vai ter que gastar mais com herbicida e possivelmente com inseticida, porque aquela linha gerou mato e gerou uma fonte de insetos. Quer dizer, ficou mais caro e você está produzindo menos. É uma fonte de ineficiência. Agricultura 5.0, de forma online, em tempo real, você recebe um alerta de que aquela linha está com problema. Automaticamente você já interage com o teu operador e fala, para a operação e vamos consertar a linha. Vamos resolver o que está acontecendo. Ou vamos mudar a população de sementes, como expliquei, você consegue fazer nas nossas plantadeiras. Com isso, você reage de volta naquele sistema de produção, o sistema de plantio, e você já colhe o benefício daquela interação em tempo real. Bom, essa é a tecnologia ofertada para a John Deere. Tudo isso, Fred, estava pronto já, grande parte do que eu estou falando, já existiam modems, que nós chamamos aqui na John Deere de MTGs, mas são os modems de conexão com a rede de celulares. A gente oferta isso nos nossos equipamentos desde 2015, Fred. Ótimo. Nós temos hoje uma frota no Brasil com mais de 35 mil máquinas já disponíveis esse modem no campo.
máquinas que têm esse equipamento. Muitos deles, Fred, que o produtor não consegue usar, está lá na máquina, mas não tem celular, não tem rede de celular, ele não usa ou usa apenas quando volta para a sede da fazenda e aí descarrega os dados uma única vez. Então, desde 2015, a John Deere, mesmo não tendo a cobertura necessária no Brasil de rede de celulares, já disponibiliza e oferta esses modems de conexão para os nossos equipamentos. Grande parte das nossas máquinas já saem de fábrica hoje com o modem incluso na máquina. Então, naquele momento, nós conversamos com as operadoras de celular, de telefonia móvel, e eles, olha, não tem volume no campo ainda necessário para que seja viável a nossa implementação de novas antenas no campo e aumentar essa área de cobertura no campo. Okay. Estima-se, Fred, por dados da própria Anatel, cruzados com do Ministério da Agricultura, que ao redor de 20% só da área plantada do Brasil tenha algum tipo de conectividade, seja ela ainda ou 3G, ou 4G, ou algum tipo de conectividade mais básica, tá? 20%. Se nós estamos plantando, vamos falar um número redondo, 67, 70 milhões de hectares de área plantada, nós estamos falando aí só de talvez 14, 15 milhões de hectares com algum tipo de conectividade. Olha o potencial enorme que isso tem de crescimento e melhoria da nossa agricultura. Bom, ofertamos, falamos com as operadoras, elas não tinham interesse naquele momento. Os anos se passaram, nós fomos criando essa frota que eu te falei de máquinas que possivelmente podem ser conectadas e os produtores começaram a demandar. Bom, o ano passado voltamos a conversar com as operadoras, fizemos alguns testes com algumas áreas, alguns clientes no Brasil e provamos para as operadoras que existem volume de dados suficientes no campo hoje, sendo gerado por máquinas, por estações meteorológicas, por manejo de pragas, por gerenciamento de pessoal e atividades no campo e pela própria conexão das pessoas no campo, são dados, geram um volume de dados suficientes que viabiliza a implementação de uma antena no campo. Feito isso, a própria Claro, que é a nossa empresa que está colaborando com a gente nessa estratégia de campo conectada, como nós chamamos, fizemos esse acordo, essa colaboração com a Claro, e só para você ter uma ideia, Fred, temos uma antena já dessas de testes que nós fizemos com a Claro, em uma área, né, específica dos Cerrados, que gerou 70 teras de dados em 9 meses de operação. É muito dado. Pra você ter uma ideia, a rede de internet do Brasil, no início, há 15 anos atrás, mais ou menos, toda a rede de internet do Brasil não gerava isso de volume de dados. Hoje, uma antena, com alguns clientes embaixo dessa antena, gerou esse volume de tráfego de dados, que é perfeitamente viável, economicamente sustentável ter essa antena. Bom, com isso nós fizemos essa colaboração com a Claro e convidamos uma empresa terceira chamada Sol para nos ajudar nessa organização, né, da demanda junto aos clientes e aos nossos concessionários John Deere, para ofertar, então, essa conectividade rural aos clientes do Brasil. Então, hoje, clientes que precisam e demandam a internet, não somente para conectar máquinas, Fred, isso é uma das possibilidades que nós temos, mas, primeiro, conectar pessoas. Ao conectar pessoas, nós levamos mais segurança para o campo. Você começa a ter câmeras de segurança podendo ser instaladas e também monitoradas de forma em tempo real. Monitoramento das frotas. Você começa a gerar um valor enorme para os produtores, não somente para máquinas e as operações agrícolas propriamente dita, mas para a melhoria da vida das pessoas no campo. Que elas possam ter acesso a ensino à distância, passam a ter acesso agora a uma ferramenta que todos nós eram meio avessos e agora a gente viu que é possível, que é a telemedicina. Né? A gente faz uma consulta com o médico hoje online e funciona super bem. Então, a gente pode estar gerando aqui com essa estratégia, Fred, inclusive um êxodo rural reverso, né? Que é as pessoas procurando uma maior qualidade de vida, voltando para o campo, semelhante ao que o teu pai fez, né, Fred? Sim, buscando a qualidade de vida, mas com conectividade. A pessoa precisa estar conectada no mundo. Então, é isso que nós fizemos.
Isso já não é mais um projeto, Fred. Tenho aqui o orgulho de te apresentar que primeiro meio de comunicação que eu vou falar isso. Sim. As primeiras 5 torres desse projeto já estão sendo, essa semana, erguidas. Já não é mais um projeto, é uma realidade e faz muito feliz, né, de poder fazer parte desse projeto para a melhoria da qualidade de vida e da produtividade dos nossos produtores brasileiros. Olha lá, então estamos aqui em primeira mão anunciando que este negócio, né, em parceria com a Claro, que a John Deere realizou, o Campo Conectado, está durante esta semana sendo implementado realmente, né, no campo. São 5 antenas levando toda essa conectividade e toda essa facilidade, né, esse serviço de grande valia aí para os agricultores, para que eles possam ter realmente uma qualidade de vida e uma qualidade no trabalho muito superior. E nesse sentido, Rodrigo, nós já nos conhecemos já há muito tempo, né? Nós já trabalhamos em vários lançamentos de máquinas agrícolas durante as suas várias gerências e administração dentro da John Deere, e antes nós trabalhávamos nessa questão do aumento da produtividade no campo, no aumento da tecnologia do agricultor, mas sempre numa máquina cada vez maior, cada vez mais tecnológica, vamos dizer assim, que essa máquina ela pudesse atender o agricultor. Nesse sentido, as empresas de máquinas agrícolas, como a John Deere agora, ela passa a dar mais atenção àquilo que a máquina pode oferecer, mas com as conexões embutidas nela, do que propriamente a tecnologia da máquina em si ela pode oferecer. Vamos colocar aí uma colheitadeira. Você falou da automação. Não é mais a quantidade de linhas, na quantidade de corte ou o tamanho do graneleiro. É mais daquilo que ela pode oferecer em relação ao que ela pode interagir com o operador, oferecendo também uma situação de operação mais eficiente quando tem essa conexão, do que própria tecnologia embarcada nela de fábrica? Fred, é exatamente isso, e o jargão que eu tenho usado para sumarizar isso que você falou é mais inteligência aos ferros. Uhum. Né? A automação traz mais inteligência aos ferros. Não adianta nada você ter uma máquina enorme, né, sei lá, você falou da colheitadeira, com 40, 60 pés de boca, se ela não consegue processar isso de uma forma eficiente. E não é processar na trilha, retrilha, tanque graneleiro. É performance, é área colhida com alta qualidade. Então, eu vou pegar o exemplo que você trouxe da colheitadeira. A nossa série 700 de colheitadeiras, Fred, ela tem já o Combine Advisor, que a gente chama, a gente gosta de dar os nomes em inglês aqui, né? Mas nada mais é do que o conselheiro do nosso agricultor, né? O advisor, o conselheiro da colheitadeira. E o que ela faz, Fred? Olha que interessante isso. Com três parâmetros, ela se autorregula. Quais são os parâmetros que o produtor seta na máquina, coloca lá como prioridade na máquina? Primeiro deles, consumo de combustível. Segundo, a quantidade de perdas que a máquina ele aceita no final da máquina. Depois de colhido, quanto de perdas ele aceita. E terceiro, a qualidade do grão. Tá? Então, abrindo e fechando as peneiras, aumentando, diminuindo a velocidade do ventilador e assim por diante. Tá? Então, imagine o seguinte, uma situação de campo real que todos nós vivemos. Estou com previsão de chuva hoje para o final do dia. Então, naquele momento, o que me interessa? Eu quero colher mais área, eu quero ser mais eficiente. Então, eu aceito um consumo de combustível um pouquinho maior e talvez até uma perda um pouquinho maior. Mas eu quero performance, eu quero a máquina andando para que eu possa colher a maior área possível. Tá? Então, ok, eu regulo a máquina para ela trabalhar nessas características. E ela vai se autorregulando ao longo do dia para entregar máxima eficiência, máxima performance de trabalho nesse quesito. Bom, eu estou num dia tranquilo, eu sei que não tenho previsão de chuva, estou com aqui a umidade do meu campo, dos grãos, adequada. Bom, eu vou lá e seto a máquina, regulo a máquina para um consumo de combustível eficiente e para uma perda menor e uma máxima qualidade de colheita. Perfeito, a máquina durante o dia ela se autorregula atendendo esses parâmetros.
E o produtor pode, quando existe conectividade, alterar esses parâmetros, Fred, também de forma remota. Está aí a importância da conectividade, mais uma vez. Imagina que começou o dia, não tinha previsão de chuva, estava tudo certo, o proprietário ou gerente agrícola passou na máquina e regulou a máquina para colher de forma tranquila, obedecendo aos parâmetros de menor custo e máxima eficiência. Bom, durante o dia começou e recebeu uma chamada de rádio ou telefone, estou vendo nuvem sendo formada aqui, vai dar uma tromba d'água aqui no talhão que nós estamos trabalhando. Remotamente, o gerente agrícola pode, através do centro de soluções conectadas nosso, ele acessa a máquina, o mesmo monitor que está na frente do operador, e ele regula a máquina de novo para máxima eficiência, para que ela possa colher de novo, priorizando, então, a área colhida em detrimento, às vezes, de um consumo maior, ou talvez até uma perda um pouquinho maior. Então, essa é a dinâmica do Agro 5.0, Fred. É você poder interagir e reagir de volta com o equipamento em tempo real. Trazendo dados de novo para você, Fred. Quando você começa com a tua frota atual, tá? Que já tenha a conectividade e já tenha algum início de automação, você começa a monitorar alguns índices de produção e agronômicos de forma mais próxima. Vou te dar um exemplo. Fizemos um trabalho agora na safra passada, durante o ano passado, de soja e milho, numa área no Mato Grosso, uma área grande no Mato Grosso, e conseguimos melhorar a eficiência de plantio, Fred, em 4,3% no uso de sementes. Nós sabemos, através da agricultura de precisão, evitando ali sobreposição de passada, ou às vezes uma linha que está plantando uma semente dupla, ou às vezes uma linha que não está plantando, monitoramos em tempo real. Fazendo esse monitoramento com conectividade em tempo real, nós melhoramos o uso das sementes em 4,3%. Significa o quê? Reduzimos o consumo de semente, plantando a mesma área com 4% menos semente. Tá? De forma muito mais eficiente, evitando falhas, semente duplas e aí por diante. Muito bem. Primeiro dado. Segundo dado, nós conseguimos uma redução, Fred, de 1,2 litros por hora de trabalho em todo o sistema de produção, desde plantio, pulverização, colheita, todo o sistema. Então, a mesma área que o produtor, com as mesmas máquinas, colheu na safra anterior, versus a safra que ele usou esse ano, ele reduziu a quantidade de horas de equipamentos. O equipamento ficou menos ocioso, ficou mais eficiente nesse gerenciamento em tempo real, através do nosso sistema operacional chamado Operation Center e do Centro de Soluções Conectadas apoiado pelo concessionário local. Fazendo essa gestão, 1,2 litros a menos por hora, Fred. Imagina isso em vários equipamentos que são usados durante o ciclo de produção. Bom, você tem menor custo e um balanço de carbono mais positivo nessa história. Simplesmente por usar os equipamentos de forma mais eficiente. Outro dado interessante, na colheita, com isso que eu expliquei da automação e você interagir em tempo real com a colheitadeira, ele reduziu em 20 quilos por hectare as perdas que ele teve lá. 20 quilos nos preços atuais, nós podemos falar que o produtor está adicionando ao redor de R$50 por hectare a renda dele, porque esse grão ia estar no campo, ia ficar lá, ainda ia gerar uma tiguera, alguma planta ainda que a gente não quer que fique depois da colheita. Ele simplesmente trouxe isso como lucro e adicionou à produção dele, 20 quilos por hectare. E, Fred, nem vou falar para vocês os dados de que você consegue de melhoria da pulverização, porque aí a coisa é astronômica. Você pode ter melhorias ao redor de quase R$100 de economia por hectare, usando de forma mais eficiente os defensivos, tanto sobre aplicação dirigida, dosagem específica e mesmo fazendo uma melhoria da assertividade da pulverização, usando de forma mais racional os agrodefensivos. Então, somando-se tudo isso, Fred, nós podemos gerar aí para o produtor hoje, simplesmente, com o mesmo parque de máquinas, só nesse gerenciamento mais efetivo e próximo das atividades dele, operações agrícolas, uma economia da ordem de R$150 a R$200 por hectare.
que é lucro. Você deixa de gastar e se torna mais eficiente. E aí, Fred, quando você compara, por exemplo, com a nossa iniciativa do Campo Conectado, e você só consegue fazer essa gestão em tempo real tendo algum tipo de conectividade na fazenda, o Campo Conectado hoje nós estamos trabalhando junto com a Claro, em médias, lógico que depende da região do país, depende da infraestrutura que tem que ser montada, né, do tipo de torre que tem que ser erguida, da fibra ótica que tem que chegar nessa torre. Nós estamos trabalhando com médias de preços ao redor de R$20 por hectare. Muito bem. R$20 para você conectar e ter o teu WhatsApp, melhorar a comunicação na fazenda, pode eliminar o rádio. Ou seja, você está inserindo a tua fazenda, 100% da fazenda, no mundo digital, o que propicia maior eficiência, menor emissão de carbono, enfim. A gente pode entrar aqui na agricultura verde, geração de selos verdes para carbono, rastreabilidade da produção. Você começa a gerar um valor enorme para a tua produção com essa conectividade sendo ofertada para os nossos produtores a um preço perfeitamente hoje, diria, acessível, democrático a todo tamanho de produtor. R$20 por hectare por ano, Fred. Tá bom. Por ano. Então, imagine um produtor com 100 hectares, ele vai gastar por ano R$2.000. Muito bem. E ele pode se beneficiar de, no mínimo, mais segurança através de câmeras, o celular, a internet, o ensino à distância, a conexão com a cooperativa, enfim, a conexão com o suporte agronômico também de forma digital. Quer dizer, a velocidade de tomada de decisão dele passa a ser outra. Nem vou entrar na questão do que eu falei agora há pouco, do benefício, né, que ele pode ter na gestão das operações dele. Simplesmente a segurança que ele pode gerar na propriedade, a conexão que ele pode ter com o agrônomo da cooperativa, já pagou o investimento dele daquele ano. Muito bem. Tá certo. Bom, tivemos uma longa conversa aqui com o Rodrigo Bonato, que é diretor de inteligências e diretor do ISG, né, que a gente chama de Soluções Inteligentes, o grupo de soluções inteligentes da John Deere, trazendo informações realmente bastante positivas em relação da conectividade do campo, desse trabalho que a John Deere faz em parceria com a Claro, denominado Campo Conectado, instalando antenas por várias regiões de produção agrícola do Brasil, trazendo uma atividade cada vez mais produtiva e uma qualidade de vida muito melhor para o agricultor. Rodrigo, desculpa, o nosso horário aqui já expirou aqui em nossa participação nesta manhã de 19 de março aqui no site Notícias Agrícolas, mas eu já agradeço a sua participação com essas informações e espero poder voltar a conversar com você no futuro sobre mais informações de conectividade. Eu agradeço e muito obrigado pela sua participação, Rodrigo. Eu que agradeço e termino dizendo que o campo conectado não tem limite. Nós temos um acordo com a Claro de conectar no mínimo 12 milhões de hectares, estamos falando entre 15% e 20% da área plantada, mas havendo demanda do campo, a Claro já está comprometida com o presidente da Claro em expandir essa conectividade do campo. E eu tenho certeza, pela própria demanda que nós já estamos tendo hoje, para o campo conectado, que nós vamos acabar conectando os 70 milhões de hectares do Brasil e transformando ainda mais a agricultura do nosso país e alimentando ainda mais pessoas no mundo, Fred. Obrigado por conversar com você e com o teu público hoje. Muito bem. Então, muito obrigado. Bom final de semana, Rodrigo Bonato, que é diretor de Tecnologia e Soluções Inteligentes da John Deere. E para você que está nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, tem mais informações, fique conosco.